Anás interroga Jesus. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. João capítulo 18 versículo 20 e capítulo 21 versículo 19 a 21. O mestre, em primeiro lugar, desmoronou, pela verdade, o diabólico intento de Anás, dizendo que a sua doutrina foi ministrada abertamente, não só aos discípulos, mas ao povo. Portanto, ele e seus discípulos não formavam um grupo subversivo, secreto. Numa palavra, os seus ensinos e a sua doutrina não era somente para um grupo reduzido de discípulos, mas para a humanidade toda, e o que os discípulos aprenderam dele em particular era de ordem essencialmente espiritual, e era para ser propagado ao mundo. A substância de sua fala era a verdade na sua perfeição. O ensino de sua doutrina divina era especialmente sobre o pecado, a perdição da alma, o arrependimento, a fé, a santidade, o amor e a verdade eterna. Eles, Anás, os escribas, os fariseus, e os membros do sinédrio, bem sabiam o que Jesus ensinara e pregava, porque, agora, essa interrogação copiosa, petulante e inquisitorial. Jesus é ferido fisicamente e moralmente. João capítulo 18 versículo 22 e 23. A autoridade e verdade com que foram proferidas as palavras do mestre, em santa e justa ira, foram tão cadentes e fulminantes que um dos oficiais que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Aqui temos mais um ato ilegal de um processo iníquo. O primeiro foi a prisão injusta de Jesus, o segundo, inquirição puramente arbitrária do sumo sacerdote, e, finalmente, este ato violento de bater no rosto de Jesus, estando ele preso e manietado. Uma das fortes e santas manifestações do caráter de Jesus foi a sua intrepidez, esta que expressa a genuína e varonil coragem, não física ou militar, mas autoridade de caráter impoluto e santo. Por isso aquele petulante oficial do sumo sacerdote recebeu imediata e veemente resposta do Senhor: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas, se bem, por que me feres? O divino mestre ensina a seus discípulos que quando por causa do evangelho, fossem feridos numa face, deveriam oferecer a outra. Mas, eis que agora ele mesmo não oferece a outra face, deveriam pelo contrário, repreender severamente o ofensor. E que todas aquelas autoridades precisavam ficar sabendo que na própria presença delas se consumara uma lesa autoridade e uma injustiça que clamava aos céus. Jesus, pois, estava pedindo contas não somente do mal que aqueles homens acabavam de praticar, mas da injustiça clamorosa no qual consentiram todas aquelas autoridades presentes, sacerdotes, tesoureiros do templo, administradores, todos eles na casa de Anás, os quais haviam transformado em espeluncas de ladrões e agora acabavam de encher a medida da maldade e da injustiça contra o próprio Filho de Deus. Ai deles!